Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, ao Divino Espírito Santo, à Santíssima Trindade, para que nos acompanhe mais esse vídeo, porque sem Deus nós não somos nada. Jesus já dizia lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, vamos sempre nos encomendar à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, iluminai e abençoai mais esse vídeo que vamos fazer para aprendermos sobre a Santa Palavra de Deus. Que tanto para mim, que vou falar, quanto para aqueles que vão me ouvir, que a Tua Palavra, Senhor, chegue no mais íntimo do nosso coração e frutifique, para que dê muitos frutos de salvação para aqueles que ouvirem. Hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, tudo que nós formos fazer para Deus, vamos rezar antes para que tudo saia bem. Principalmente as coisas de Deus, nesse trabalho tão prazeroso, mas tão difícil, que é ensinar a Santa Palavra de Deus. Não é fácil. A Palavra de Deus é rica, é maravilhosa, mas não é fácil de ser compreendida. Então, como ela foi inspirada pelo Espírito Santo, nada melhor do que pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos entender aquilo que o Senhor nos revelou na sua Santa Palavra. Tá? Estamos estudando aí o Antigo Testamento. Com a graça de Deus, já estamos quase encerrando o livro de Crônicas. Mais umas 2 aulas, eu creio, 3. Nós encerraremos mais um livro do Antigo Testamento, que é o livro das Crônicas. Nós estamos estudando os reis de Judá e do norte e do sul, que se separaram depois da morte de Salomão. E a tribo de Judá era a tribo de onde nasceria o Salvador, Jesus Cristo. Então Deus tinha um carinho muito grande, mesmo com a idolatria que eles praticavam. Mas graças a Deus houveram alguns reis que foram bons no Reino do Sul. Um deles foi o rei Ezequias, que acabou com muita idolatria que tinha ali no Reino do Sul, assim como existia também lá no Reino do Norte. E nós paramos no capítulo 29, hoje nós vamos estudar o capítulo 30 do segundo livro dos reis, segundo livro de Crônicas, no capítulo 30. Se você quiser me acompanhar na Bíblia de Jerusalém, é a página 617. Mas você pode usar qualquer outra Bíblia católica, não tem problema. Convocação para a Páscoa. Então o rei Ezequias, ele vai convocar o povo, a tribo de Judá, para celebrarem a Páscoa, que é uma lei lá do Antigo Testamento, lá do Êxodo, capítulo 12, onde Moisés diz que a Páscoa é uma celebração perpétua, que os judeus devem celebrar todo ano. Por isso que os judeus celebram até hoje a Páscoa. Claro, gente, que a Páscoa judaica não tem o mesmo sentido da nossa Páscoa cristã. Os judeus celebram o quê? A saída deles do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã, junto com Moisés, Josué e outros. A nossa Páscoa cristã é a passagem da morte para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Mas os judeus, eles celebram até hoje a Páscoa. E, inclusive, a nossa Páscoa, ela é marcada junto, praticamente na mesma época dos judeus. Ela difere pouca coisa, tá? Como que é marcada a Páscoa, a nossa Páscoa, tá? É de acordo com a Páscoa judaica. Por exemplo, os judeus, eles celebram a Páscoa no 14 de Nissan. Ok? Lembrando que os judeus, eles
seguem o calendário lunar, não é o calendário solar, ok? Então, eles celebram no 14 de Nissan. Nós cristãos não. Nós pegamos a primeira lua cheia após 21 de março. Você pega o dia 21 de março e depois, né, no domingo seguinte, é a Páscoa cristã. Ok? Então, gente, difere pouca coisa da Páscoa judaica, tá bom? Mas o importante é a gente celebrar a Páscoa. Os judeus celebram lá do jeito deles e nós celebramos a nossa Páscoa cristã. O importante é celebrar, ok? Então o rei convocou o povo para a Páscoa. Então a Páscoa já existia desde o livro lá do Êxodo, tá? Mas com essa ruptura entre os reinos do norte e do sul, eles ficaram um tempo sem celebrar, porque os reis eram idólatras. Então não davam bola para Páscoa. Agora não, Ezequias novamente volta a celebrar a festa da Páscoa. Então Ezequias enviou mensageiros para todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para convidá-los a vir ao templo do Senhor em Jerusalém, celebrar uma Páscoa em honra do Senhor Deus de Israel. A tribo de Manassés e Efraim era lá da tribo do norte, ok? Só ficou no sul, Judá e Benjamim, ok? Esse templo de Jerusalém é o templo de Salomão, ok? O rei, seus oficiais e toda a assembleia, é a igreja, porque assembleia quer dizer igreja. Então, o povo de Israel era a igreja do Antigo Testamento, que a igreja católica depois vai suceder, tá? Por isso que Jesus escolhe 12 apóstolos para suceder as 12 tribos de Israel. A Assembleia de Jerusalém tinha resolvido celebrá-la no segundo mês, já que não mais podiam celebrá-la na própria data, porque não estavam santificados os sacerdotes em número suficiente e o povo ainda não se tinha reunido em Jerusalém. Tá vendo, gente? Se não tivesse sacerdote, não tinha Páscoa. Por isso que se não tiver sacerdote, se não tiver padre, não tem missa. Porque a Páscoa hoje para nós é a Santa Missa, que é a morte e a ressurreição de Cristo que nós celebramos na missa. Tá vendo? Então, se não tiver padre, não tem missa. Por isso nós temos que rezar muito pelos nossos sacerdotes. Porque se não tiver padre, não tem missa. Então, nós temos que rezar para que haja muitos sacerdotes. Ok? Isso pareceu justo aos olhos do rei e de toda a assembleia. Decidiu-se publicar em todo Israel, de Betsabeia a Dan, um apelo para que se viessem celebrar em Jerusalém uma Páscoa para o Senhor, Deus de Israel. De fato, eram poucos os que tinham cumprido a Escritura. Tá vendo, gente? Então, celebrar a Páscoa era uma obrigatoriedade. Por isso nós celebramos até hoje. Nós cristãos também celebramos todo ano a Páscoa. Partiram então os mensageiros com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais e foram por todo Israel e Judá. Deviam dizer segundo a ordem do rei: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. E ele voltará para aqueles dentre vós que sobrevivem depois de ter escapado nas mãos do rei da Síria. O rei da Síria é aquele que ocupou o reino do norte. Tá? E eles estavam pedindo a Deus para que ele não invadisse também o reino do sul. Que ele já tinha invadido, o reino do norte, já tinha se apoderado lá da Samaria. Então, para que ele não viesse apoderar de Jerusalém. Então, eles pediram a Deus para que os livrassem do rei. Tá? Então, por isso que eles se reuniram para celebrar a Páscoa em honra de Deus,
para que Deus os protegesse dos pagãos. Ok? Então olha que bonito. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Lembrando que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ok? Não façais como vossos pais e vossos irmãos que pecaram contra o Senhor, o Deus de seus pais, e foram por ele entregues à ruína, como vedes. Não endureceis mais a vossa cerviz, ou seja, o vosso coração, como fizeram os vossos pais, ou seja, praticando idolatria, abandonando Deus, aquele Deus que tinha tirado eles do Egito, e eles começaram a adorar deuses falsos e fizeram bezerro de ouro e vários outros deuses, né? Submetei-vos ao Senhor, vinde ao seu santuário, que ele consagrou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, e ele afastará de vós a sua ardente ira. Já expliquei isso várias vezes. Essa ira de Deus é justiça de Deus. Se o povo abandonou Deus, Deus, né, deixava o povo, né, vamos dizer, ser derrotado lá nas guerras que eles tinham, ok? Porque se de fato voltares para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão misericórdia diante de seus vencedores e poderão regressar a esta terra, pois o Senhor vosso Deus é cheio de compaixão e de ternura. Se voltares para ele, não afastará de vós a sua face. Tá vendo, gente? Então, se a gente andar nos caminhos de Deus, Deus estará sempre conosco, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Agora, se a gente abandonar Deus, aí Deus vai nos abandonar. Como era no Antigo Testamento, a mesma coisa hoje. E, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. As pessoas hoje estão abandonando Deus, estão trocando Deus por qualquer coisa. Tudo hoje ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Deus hoje é o último lugar, não é o primeiro. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, botar Deus em primeiro lugar. Hoje não. Hoje Deus é o último. Se eu tiver tempo, eu rezo. Se eu tiver tempo, eu leio a Bíblia. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Quando der. Se sobrar tempo. Nem no domingo não vai. Aí depois nós queremos a bênção de Deus? Não tem como. Para a gente ter a bênção de Deus, nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Andar na lei de Deus. Nos mandamentos. Ok? Os mensageiros foram e percorreram de cidade em cidade o país de Efraim e de Manassés, e também o de Zabulon, toda a tribo de Israel. São 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Mas zombavam deles e os escarneciam, tá vendo? Porque eles estavam lá praticando idolatria. Então, foram convidados e... Tá vendo como que Deus respeita a nossa liberdade? No entanto, alguns homens de Azer, Manassés e Zabulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Foi em Judá que a mão de Deus agiu para dar a todos um só coração, a fim de executarem as prescrições do rei e dos oficiais contidas na palavra do Senhor. Porque, como eu já falei, a tribo de Judá é da onde vai nascer o Messias. Um povo numeroso reuniu-se em Jerusalém para celebrar no segundo mês a festa dos ázimos, ou seja, a festa da Páscoa. Ázimos é o pão sem fermento. Por isso que a Eucaristia também ela é pão sem fermento. Não pode ter fermento na Eucaristia, ok? Uma assembleia, ou seja, igreja, extremamente numerosa, pôs-se a destruir os altares que estavam em Jerusalém e todos os altares de perfumes para jogá-los no vale do Cedron. Por quê? Cedron. Porque era ali que eles praticavam a idolatria aos deuses falsos. Então, eles destruíram aqueles lugares ali para prestar culto ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro, ok? Então aí agora nós vamos ver a Páscoa e os ázimos, tá? Como eu já expliquei, a Páscoa significa passagem. Então eles estavam celebrando a passagem deles da escravidão para a terra prometida. E os ázimos é o pão sem fermento. Eles comiam pão sem fermento, ok?
Por isso que a Eucaristia é pão sem fermento. Não tem fermento na Eucaristia. Ok? Imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. 14 de Nissan, tá vendo? Por isso que a Páscoa dos judeus é sempre 14 de Nissan. Ok? Cheios de confusão, os sacerdotes e os levitas, que são as tribos dos sacerdotes, santificaram-se e foram levar os holocaustos ao templo do Senhor. Então, até os sacerdotes tinham que se santificar para celebrar o culto. Então, por isso que os nossos padres também, você pode reparar, antes da consagração, eles lavam as mãos. A minha sobrinha, ela é coroinha. Então, ela sempre leva lá a água, né, junto com os outros coroinhas. Por que tem os coroinhas? Para levar para o padre a água, e ele vai se purificar as mãos, depois vai enxugar com a toalha, porque ele também tem que se purificar. Mesmo ele celebrando na pessoa de Cristo, que o padre celebra a missa na pessoa de Jesus Cristo, mas ele é um pecador. Então, a água é um símbolo, né, de purificação. Então, ali ele está se purificando para poder celebrar, fazer a consagração, a transubstanciação no pão e no vinho, no corpo e sangue de Cristo. Repare na missa que você vai ver isso. Ok? Depois se puseram em seus postos, conforme os seus estatutos e segundo a lei de Moisés, homem de Deus. Então, os mandamentos. Ok? Que para nós hoje é o quê? É as leituras da missa. Tanto que você vê que a primeira leitura geralmente é do Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento ainda, então eles liam o quê? A Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então eles liam o Pentateuco, a Torá. Tá? Hoje na missa, graças a Deus, nós temos as 4 leituras. Né? A primeira leitura, geralmente que é do Antigo Testamento, o Salmo, a segunda leitura geralmente é uma carta dos apóstolos, e o Evangelho, que para nós é a parte principal da missa. Ok? Então, assim como os judeus liam lá na sinagoga o Antigo Testamento, nós também temos o que a igreja chama de liturgia da palavra. A missa é liturgia da palavra e liturgia eucarística. Por isso que é 1 hora, meia hora para cada um. Tá? Por isso que é importante você ir à missa. Seja no domingo, que é obrigatório, e no dia de semana, se você puder. Para você ler a palavra, você escutar a palavra de Deus e você comungar. Comungar do corpo e sangue de Cristo. Ok? Depois se puseram em seus postos. Essa aqui eu já li. Tá? Os sacerdotes derramavam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois na Assembleia haviam muitos que não se tinham santificado, e os levitas estavam encarregados de imolar as vítimas pascais em lugar dos que não tinham a pureza exigida para consagrá-los ao Senhor. Olha aí, tá vendo? Então, o povo também tinha que se santificar. Por isso que você precisa confessar para poder comungar, se você tiver pecado mortal. Tá vendo? Então ninguém pode receber a comunhão estando em pecado mortal. Nem eles, aqui no Antigo Testamento, não participavam do culto sem santificar antes. Esse sangue aqui é o sangue de Cristo, que vai ser derramado na cruz, que no Antigo Testamento era o sangue lá dos cordeiros, carneiros, dos animais. Então hoje nós, já falei isso aqui várias vezes, é o sangue de Cristo perpetuado na Santa Missa, ok? Na verdade, a maioria do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zabulon, não se tinham purificado. Comeram a Páscoa sem obedecer à Escritura. Tá vendo, gente? Por isso que você tem que obedecer à Escritura e à igreja. É preferível você não comungar do que você comungar em pecado. Todos nós temos pecados. Ninguém é digno de receber Jesus. Mas você tem que se confessar primeiro. Tá? Ninguém pode receber a comunhão sem se confessar primeiro. Okay? E confessar com o padre, não é com Deus. Com o sacerdote. Ok? Mas Ezequias orou. Olha só isso aqui, gente. Versículo
Versículo 18. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, na sua bondade, cubra o pecado de todos os que aplicaram seu coração em buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, mesmo se não tenha pureza exigida para as coisas santas. O Senhor ouviu Ezequias e conservou o povo são e salvo. Tá vendo? O Senhor ouviu a oração do rei. Então o rei orou pelo povo, ou seja, intercessão. Tá vendo? Como que existe intercessão desde lá do Antigo Testamento? E tem gente que fala que não existe intercessão. Então o rei orou pelo povo e Deus diz aqui bem claro: e o Senhor ouviu a oração de Ezequias e conservou o povo são e salvo. Tá vendo, gente? Como que é poderosa a oração de intercessão? E Deus leva muito em conta, Deus dá muito valor. Por isso nós temos que rezar uns pelos outros. Isso chama-se oração de intercessão. Então quer dizer que Jesus não é o único intercessor. Então quer dizer, todos nós podemos e devemos rezar, orar uns pelos outros. Tanto nós aqui da terra, quanto aqueles que já estão no céu, os santos. Por isso que a igreja sempre acreditou, desde o primeiro século, da intercessão dos anjos e dos santos. Entendeu? É bíblico. Os israelitas que se achavam em Jerusalém celebravam durante 7 dias e com grande alegria a festa dos ázimos, enquanto os levitas e os sacerdotes louvavam cada dia ao Senhor com todas as suas forças. Está vendo? Então, por isso que a igreja celebra a missa todo dia. Aqui eles faziam culto a Deus todo dia. Os sacerdotes oravam a Deus todo dia. O único dia que não tem missa, eu já falei na aula passada, é a Sexta-feira Santa. Mas, tirando disso, todo dia tem que ter a Santa Missa. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas, que mostravam grande inteligência das coisas do Senhor, e durante 7 dias tomaram parte no festim da solenidade, celebrando os sacrifícios de comunhão e louvando ao Senhor, o Deus de seus pais. Olha aí, tá vendo? Então, gente, a importância da Páscoa. É uma pena que hoje, na Páscoa, as pessoas não estão nem aí. Antigamente, se tinha respeito pela Páscoa. Diz o meu pai que antigamente, até o trem, né, não apitava na sexta-feira. Hoje ninguém está nem aí. Tem gente que faz churrasco na Sexta-feira Santa. Tem gente que vai para a praia. Ah, eu vou para a praia, eu vou beber, eu vou para o bar. Se você não for para a igreja, fica em casa meditando a Páscoa. É a Páscoa de Jesus. É Jesus que deu a vida por nós. Então, depois que eu entendi isso, eu não perco uma Páscoa na igreja. Vá na sexta-feira, vá na quinta-feira no lava-pés, vá na sexta-feira na procissão, vá no sábado, e principalmente no sábado, na vigília pascal, se você puder. É a celebração mais importante, gente. Nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo, a nossa redenção. Depois, gente, eu não perco. Só se eu estiver doente ou acontecer alguma coisa. Eu não perco uma vigília pascal mais. É demorado, é 2 horas de celebração. Mas é uma coisa maravilhosa, fortalece a sua fé. É uma coisa extraordinária. Onde eu estava. Depois toda a assembleia resolveu celebrar mais 7 dias a festa, e foram 7 dias de alegria, pois Ezequias, rei de Judá, ofereceu à assembleia 1000 touros e 7.000 ovelhas, e os oficiais juntaram a isso 1000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se tinham santificado em grande número, e toda a assembleia dos filhos de Judá se alegrou, como também os sacerdotes, os levitas e toda a assembleia vinda de Israel, os refugiados vindos da terra de Israel, e também os que moravam em Judá. Reinou imenso júbilo em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nada de semelhante se tinha realizado em Jerusalém. Os sacerdotes levitas puseram-se a abençoar o povo,
Sua voz foi ouvida e sua oração chegou até os céus, a morada santa do Senhor. Então, tá vendo? O céu, gente, é onde está Deus. O que é o céu? Onde está Deus é o céu. Tá vendo? É uma coisa muito importante aí. Os sacerdotes puseram-se a abençoar o povo e foi ouvida a sua oração. Ou seja, Deus ouviu a oração do sacerdote. Então, gente, quando o sacerdote abençoa, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O padre, quando ele é ordenado, as mãos dele são ungidas com óleo para abençoar o povo. Por isso que o padre pode abençoar casa, carro, pessoas. O padre, ele pode abençoar qualquer coisa. Água. E aquilo ali vira um objeto sagrado. Imagem, terço. Tá vendo? Então, olha a importância da bênção do sacerdote. Eu vejo gente que sai da missa antes da bênção. Tem gente que comunga e sai da igreja. Não, fica até o final. Não saia sem a bênção. A bênção do sacerdote é a bênção de Deus. Quando o padre for dar a bênção, inclina a cabeça, abra suas mãos, receba a bênção. Ele está ali, né, na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo que está te abençoando através dele. Ele age em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Então, gente, é muito sério isso. Olha aqui, tá na Sagrada Escritura. A igreja não inventa nada. Tá tudo na Bíblia e na tradição da igreja. Então, gente, não saia antes da bênção de Deus. Comungou, volte para o lugar, espere a bênção. Não saia sem a bênção. Eu já falei que não sei porque tem gente que tem tanta pressa de sair da igreja, mas tem formiga na igreja. Como é que lá no show você fica 1 hora, 2 horas lá, no aniversário, nessas outras coisas do mundo aí? Tem gente que não quer nem vir embora, amanhece o dia. Na igreja parece que tem formiga. As pessoas parecem que ficam doidas para acabar a missa, ficam assim, ó, toda hora, no relógio. Depois não sabe porque não tem a bênção de Deus. E depois Ezequias vai fazer uma reforma no culto. Por quê? Por causa da idolatria que estava acontecendo ali. Terminados todas essas festas, tá vendo, gente? Então Deus não é contra a festa. Pode fazer as festas da igreja sem problema, desde que seja com moderação, né, sem bebida alcoólica, e vamos em frente. Todo Israel que lá se achava saiu pelas cidades de Judá, quebrando as estelas, ou seja, as imagens dos ídolos, despedaçando os acerás, que era um deus pagão, demolindo os lugares altos e os altares, para eliminá-los por completo de todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. A seguir, todos os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para o seu patrimônio. Então, gente, eu já falei isso aqui várias vezes. Não podemos interpretar isso como os nossos irmãos, alguns radicais, fazem, né? Quebrando as nossas imagens. Aqui era um outro contexto. Tá? Aqui era Deus querendo tirar do povo a idolatria e colocar o quê? O culto do Deus verdadeiro. Nós católicos não tem nada a ver, não temos nada a ver com isso. Nós não somos idólatras. Tá? Já expliquei isso aqui várias vezes. Então, por favor, não vamos quebrar as imagens católicas, que não tem nada a ver com as imagens dos deuses pagãos. Temos que entender o que é uma imagem, o que é um ídolo. Aqui é bem claro, eles derrubaram os altares dos ídolos, Acerás, Moloque, Baal, bezerro de ouro, aqueles ídolos pagãos. Tem nada a ver com Nossa Senhora, São José, que não são ídolos. São pessoas humanas que são santas. É diferente. Ok? Ezequias restabeleceu as classes dos sacerdotes e dos levitas, cada um em sua classe, segundo a sua função, fosse ele sacerdote ou levita, para os holocaustos, os sacrifícios de comunhão e o serviço litúrgico, para celebrar a liturgia, tá vendo? Então, os judeus tinham a liturgia deles e nós, católicos, temos a nossa liturgia, ok? Para a ação de graças, missa significa o quê? Ação de graças, tá vendo?
E os hinos, que eu já falei também várias vezes, não tem problema ter música na missa, mas tem que ser música apropriada para a liturgia. Tá? Lembrando que a missa também é o sacrifício de Cristo, então temos que ter cuidado com as músicas. As portas do acampamento do Senhor. O rei reservou uma parte dos seus bens para os holocaustos da manhã e da tarde. Os judeus celebravam, né, 6 da manhã e 6 da tarde um cordeiro, matavam um cordeiro e ofereciam a Deus pelos pecados do povo, ok? Para os holocaustos dos sábados, que era o dia sagrado dos judeus. Para nós é o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, ok? Das neomitas e das solenidades, como está escrito na lei de Moisés, na Torá, que eu já falei. Ordenou também ao povo, os habitantes de Jerusalém, que dessem aos sacerdotes e aos levitas a parte que lhes tocava, a fim de que pudessem observar a lei do Senhor. Tá vendo? Então, eles ofereciam também o dízimo, a oferta, porque ninguém vive de vento, né, gente? Então, a igreja também precisa, né, de bens materiais para sobreviver. Logo que foi promulgada essa ordem, os israelitas ajuntaram as primícias do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de todos os produtos agrícolas e trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Então, o dízimo não era só dinheiro. Tá? Então, aquilo que eles plantavam, colhiam, eles levavam e ofereciam a Deus. Depois, mais para frente, não é? vai ser também o dízimo em dinheiro, que o profeta Malaquias também vai dizer lá, Malaquias 3:10, ok? E a igreja também, ela também pede também que nós sejamos dizimistas e também façamos as nossas ofertas. Dízimo é uma coisa, oferta é outra, tá? Oferta pode ser espontâneo, agora o dízimo não. O dízimo é do seu salário, do que você ganha, você tira uma porcentagem para a igreja. Alguns interpretam ao pé da letra 10%, tá? Mas a igreja católica não obriga a dar 10%, tá bom? Isso aí fica a teu critério, ok? Os israelitas e os de Judá, que moravam nas cidades de Judá, trouxeram também o dízimo dos bois, das ovelhas e o dízimo das coisas santas, consagrados ao Senhor. Trouxeram-nos fazendo grandes montões. Foi no 3º mês que começaram a fazer tais montões e terminaram no 7º. Tá vendo? 7 na Bíblia significa plenitude, ok? Então, gente, o mais importante não é a quantidade, o que você vai dar, mas que você dê de bom coração. São Paulo diz isso. Deus ama aquele que dá com alegria. Não importa o valor, importa que você dá com vontade. Você pode dar lá R$1.000, mas se você der com raiva não adianta nada. Prefiro você dar R$10, mas dar com alegria. Ok? Ezequias e os oficiais vieram ver os montões e bendizessem ao Senhor e a Israel, seu povo. Ezequias interrogou os sacerdotes e os levitas acerca dos montões. O grão-sacerdote Azarias, da casa de Sadoque, respondeu-lhe: desde que começaram a trazer essas oferendas ao templo do Senhor, temos tido o que comer com fartura e tem sobrado muita coisa, pois o Senhor abençoou seu povo, esta grande quantidade é o que sobra, tá vendo? É o mesmo que fala o profeta Malaquias. Aquele que é dizimista de coração, Deus vai abençoar. Não quer dizer que Deus vai abençoar de acordo com o dinheiro, não. A bênção é gratuita. Jesus disse bem claro, dai de graça o que de graça recebei. A bênção é gratuita. Mas por que Deus gosta que a gente ajude o templo, que é a igreja? Por quê? Porque, gente, ali é onde nós vamos para prestar culto a Deus. E a igreja não vive de vento. O sacerdote nós precisamos também ajudar a sustentar os sacerdotes, que todo operário é digno do seu salário. O padre deixa de construir uma família para poder cuidar da igreja. E
tudo que acontece, para você não gosta de ter uma igreja bonitinha, então ninguém quer participar de uma igreja cair nos pedaços. Então, as obras de caridade, entendeu? Então, gente, nós temos que fazer a nossa parte, ok? Então, Deus gosta que ajudemos ao templo do Senhor. Lembra aquela viúva que deu aquela moedinha e Jesus disse que ela foi... Deus gostou. Mas por quê? Ela deu uma moedinha só, mas ela deu de coração. É o que eu estou falando. Não importa a quantidade, mas se você dá de coração, Deus vai, com certeza, vai olhar isso com carinho. Entendeu? Ezequias ordenou que se preparassem celeiros no templo do Senhor, o que foi feito. Depositaram ali fielmente as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Foi constituído o chefe responsável, o levita, o nome dele aqui não vou falar, é difícil, tá? E aqui ele começa a dar o nome daqueles que contribuíram, eu vou pular, tá? Não precisar da gente ler isso tudo, tá? Por ordem do rei Ezequias e de Azarias, chefe do templo de Deus, né, o levita, guarda da porta oriental, era encarregado das oferendas espontâneas feitas a Deus. Olha aí, tá vendo, gente? A nossa oferta tem que ser espontânea a Deus. Ninguém pode ser obrigado a doar nada. A igreja pode propor, mas não impor. Por isso que eu sou contra esse povo aí que fica fazendo chantagem com o povo aí, fazendo lavagem cerebral no povo. Tá? Então você deve dar com espontaneidade. Você deve, se Deus tocou no seu coração, você deve dar. Claro, gente, que os padres, os bispos, eles têm que pregar, não é? Eles têm que falar. Agora, não pode obrigar a pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem condição, não é? Então tem que ser de coração. Ninguém pode ser obrigado a doar nada, tá? Então por isso que São Paulo diz que tem que ser de coração, ok? Espontaneamente a Deus, distribuía os dons oferecidos ao Senhor e as coisas santas, tá vendo? Aí aqui ele começa a falar mais nomes que nós podemos passar, ok? Os fiéis, tá vendo? Assistiam nas cidades sacerdotais para distribuir as porções a seus irmãos, grandes e pequenos, segundo as suas classes, e sem levar em conta a sua inscrição, aos homens que tinham 30 anos ou mais, a todos os que iam ao templo do Senhor, segundo o ritual cotidiano, para prestar serviço nas suas tarefas, segundo as suas classes. Os sacerdotes foram inscritos por famílias, e os levitas de 20 anos ou mais, segundo as suas funções e suas classes, foram inscritos juntamente com todas as pessoas sob sua dependência, mulheres, filhos e filhas, toda a assembleia, pois deviam santificar-se com fidelidade. Então, Deus exigiu o quê? Que eles se santificassem e fossem fiéis a Deus. É o que o Antigo Testamento fala, a mesma coisa. Pede o quê? Que nós sejamos santos, porque sem ser santo, ninguém vai ver a Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. E sejamos fiéis a Deus. Porque São Paulo diz que Deus é fiel. E nós também temos que ser fiéis a Deus, ok? Para os sacerdotes, filhos de Arão, que residiam nos campos de pastagem de suas cidades, e em cada cidade haviam homens nominalmente designados para distribuir as porções a todos os varões entre os sacerdotes, e a todos os levitas inscritos. Foi assim que Ezequias procedeu em todo o Judá. Fez o que é bom e o que é leal aos olhos do Senhor seu Deus, tudo o que executou para o serviço do templo de Deus, pela lei e pelos mandamentos. Ele o fez buscando a Deus de todo o coração e foi bem sucedido. Olha só, tá vendo? Ele buscou a Deus de todo o coração e foi bem sucedido. Tá vendo? Você quer ser bem sucedido? Que você possa também buscar a Deus de todo o
coração, tá? Não acabou ainda, tem mais, tá? Então nós vamos continuar na próxima aula, se Deus quiser. Tem mais coisas para a gente poder continuar aprendendo mais sobre a santa palavra de Deus, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe a todos.